Vamos retornar à sessão. Vamos voltar, ele está falando, tem problema? Então vamos retornar à sessão. Macalé continua com a palavra na tribuna. Continuando, senhor presidente. Como eu estava dizendo, eu tive o prazer de participar da primeira reunião do Plano Municipal de Educação, né? Dia 3/3, na sexta-feira, lá na terceira idade, onde são 20 metas a serem cumpridas, né? Umas que eu pude constatar lá, que seria as 3 principais, uma das mais principais, eu acho, a inclusão, formação e valorização dos professores e educação infantil, né? E esse plano decenal de educação, que prevê o planejamento da educação do município pelos próximos 10 anos, de acordo com os dispostos na Lei 13.005, de 25/6/2014, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Também pude observar que a Secretaria Municipal de Educação e toda a sua equipe já estão organizando aí o nosso querido desfile, né? E esperamos que realmente seja um sucesso. E outras escolas também, que está tendo a ampliação da escola infantil, né? Maura Lopes de Castro, o Centro de Educação José Lucente, que atualmente atende 40 alunos, passou também por uma reforma. Enfim, então eu queria, presidente, na oportunidade, agradecer realmente essas meninas, né? Agradecer a secretária municipal da Educação, que me atendeu super bem, como assim também toda a sua equipe, os professores, né? Que sem os professores a gente, acho que a escola gira em torno também dos professores, dos alunos, a gente sempre comenta aqui, né? Pelo ótimo trabalho que vem realizando. E dizer a todos, os professores, a secretária, acho que todos os novos colegas, estamos à disposição aí para realmente está cobrando, né? Está cobrando para realmente elas tenham suporte e tenham condições de trabalho. Posso dar uma parte? Com certeza. Eu gostaria apenas de... me parece que as escolas que o senhor está falando devem ser na França, porque em Brotas eu não vejo muito bem isso, né? Só consultar os professores, me parece que não há esse contentamento de que a prefeitura, né, não vou nem culpar a secretaria, porque se não tiver dinheiro, se não tiver apoio, não tem o que fazer, né? Mas as escolas não estão nessa maravilha. Outra coisa, carro, você tem carro sem pôr gasolina, é manutenção. A manutenção é obrigação fazer, não é mérito nenhum. Se nós estamos parabenizando de fazer a manutenção, porque a situação realmente está ruim. Aliado ao fato de que as aulas começaram dia 5 de fevereiro, as apostilas não foram entregues. O uniforme, conforme o senhor falou, está fazendo agora, só se for para entregar para o ano que vem. Os alunos já estão estudando e não têm uniforme ainda, né? Abriu a concorrência pública esses dias atrás. Os alunos estão sem uniforme. Então, só o senhor tem o direito de dizer, eu tenho, né? A minha opinião contrária é que não está essa maravilha que nós gostaríamos que tivesse, porque tanto você como eu, como todos aqui, temos parentes professores, né? Tem parentes na escola, a gente gostaria que realmente tivesse muito melhor do que só fazer a manutenção. Senhor presidente, só para complementar o vereador Modesto, né, como sou professor, realmente não está essas maravilhas não, isso nós sabemos. Mas eu queria aproveitar o momento, o novo vereador Macalé, a respeito dessa reunião que teve na sexta-feira, está dizendo,
Por volta de 5 horas, o vereador, presidente dessa casa, Bruno, me ligou se eu ia participar da reunião. E eu perguntei o horário certo, né, e o local que seria. E aí ele foi verificar, aí voltou ao telefone se desculpando que, na verdade, a reunião já tinha se realizado às 14 horas. Foram às 14 horas. Então, nem o presidente da casa não estava sabendo. Houve uma falha de informação, mas, na verdade, porque é uma questão de reunião com o professor, eu sempre faço questão de estar presente, para estar inteirando o que está acontecendo, para justamente ajudar quando é possível que seja ajudado. Muito obrigado, vereador. A respeito da fala do nobre colega, do capitão Modesto, logicamente você tem todo o direito de discordar, né? Mas isso daqui eu vi, viu, capitão? Eu tive lá com meus próprios olhos, peguei meu carro, eu tive lá, né? E realmente, você tem uma ideia, a Maura, né? Realmente já está sendo feito lá mais salas. Tá? Só se o senhor tiver um tempinho, se o senhor quiser ir comigo, eu levo o senhor lá e realmente está sendo feito isso aqui. Eu jamais viria aqui falar uma coisa que não teria, né, sendo concretizado. Então, né, eu não vou vir aqui mentir a todos os novos colegas, aos senhores presentes e ao pessoal da cidade. Então, realmente, eu tenho o prazer de fazer parte da Comissão de Educação, junto com o professor Sucena, com o Fred, né? É o Fred, né? Que é o relator, né? E depois daquela reunião que teve aqui, professor, que eu tive a ideia de passar nas escolas, porque minha esposa é professora, e uma das primeiras escolas que eu fui foi a Zancoli, e a Noêmia, que é a creche, né? Onde ela trabalha, e depois de lá eu pude ir a outras escolas. E conversando com as diretoras e as coordenadoras, foi quando elas passaram para mim os problemas. Eu imediatamente fui conversar com a secretária, como eu digo aqui. E ela realmente já estava em algumas escolas, que nem a detetização, no dia que eu fui lá já estava sendo feito na Alexandre Matos. Então realmente ia fazendo nas outras escolas também. Né? Então realmente está sendo feito. A gente sabe a burocracia que é. A indicação minha, da Alvo Calado, está lá, está falando com o professor Senioff aqui, presidente. A demora de fazer a quadra da Alvo Calado, que também é o mesmo problema da Francisca. O professor Marcelo não tem local para dar aula. Mas a gente sabe que vai sair, um dia vai sair. Eu espero que seja até no meio do primeiro semestre que saia essa quadra, essa cobertura, para que o professor possa trabalhar. Mas eu fui lá, quem quiser, pode dar o professor, acho que sempre está visitando lá também, está lá, está devagar, mas está saindo, devagarzinho, né? Então realmente isso daqui está sendo elaborado. Agora, quem tiver alguma dúvida, podemos chamar a secretária aqui para realmente ela vir aqui confirmar para a gente, né? Uma parte, senhor presidente. Opa. Apenas para esclarecer o novo vereador, de precisar me levar, não precisa me levar porque o meu costume, eu me conduzo, eu não preciso, eu me conduzo e conduzo. Eu não preciso que ninguém me leve a nada, né? Eu sei ir, não preciso de que ninguém me leve, mesmo porque eu sou mais velho que você e conheço as escolas há muito mais tempo. Quando o senhor tem tempo de ficar presente na cidade, isso, exatamente. O senhor irá. Eu num dia que eu fico aqui, produzo muito mais que você numa semana. Tá certo. Certo? O senhor e quanto aos uniformes, eu gostaria que o senhor me respondesse se os uniformes são entregues a todos os alunos. Trarei, com certeza, na próxima sessão, trarei essa resposta. Como eu disse, o senhor está sendo confeccionado. Então não foi entregue. Vou trazer. Então, agora, se o senhor me questionar, o tijolo que está sendo colocado lá, quantos dinheiro foi colocar lá, também não vou saber, que eu não sou pedreiro nem mestre de obras. Então o senhor não está se fazendo por entender. Estou assim que o senhor entendeu muito bem, como os outros colegas entenderam. O senhor sempre tem uma coisinha para achar. Deixa eu só, Macalé, caçar a sua palavra de vocês, porque vocês me desculpem, vamos falar tecnicamente, deu um problema aí, não voltou. Tá mas certo. naquele momento ele já tinha falado uns 10 minutos, então já ultrapassou o tempo, eu gostaria de encerrar por aqui, pode ser? Obrigado, por favor. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda 001/2015, de autoria dos vereadores Eduardo Esteves, Cláudio Gonçalves e Maria José Trevisan Berto Grossi. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 002/2015, de autoria do Executivo, de 25 de fevereiro de 2015. Altera a redação do artigo 3º do caput, inciso 1º,
do artigo 4º do projeto de lei 002, de 14 de janeiro de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instalação de parques e das outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei, número 002, de 14 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. A instalação, manutenção e remoção do parque dar-se-á por iniciativa da administração municipal ou por requerimento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas, ou em parceria entre elas. Artigo 2º. O caput do artigo 4º, seu inciso 1º do projeto de lei, supra, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O pedido de instalação e manutenção de parques deverá ser instruído com 1. Se a pessoa jurídica, cópia do comprovante de regularidade no cadastro imobiliário municipal. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 25 de fevereiro de 2015. Dito, senhor presidente. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a emenda de número 001/2015 ao projeto de lei do Executivo Municipal, número 002/2015, por 9 votos favoráveis. Eu, como presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, apresento a redação final para que o primeiro secretário faça a leitura. Redação final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo, número 02/2015, 16 de março de 2015. Dispõe sobre a instalação de parques e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e não sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. A instalação e o uso temporário de parques ficam regulamentados nos termos dessa lei. Artigo 2º. Para fins dessa lei, considera-se parques a implantação de plataformas sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipada com bancos, floreiras, guarda-sóis, mesas e cadeiras, com função de recreação e convívio, onde anteriormente havia vagas de estacionamento de veículos. Parágrafo 1º. O parque, assim, com os elementos neles instalados, serão plenamente acessíveis ao público, vedada em qualquer hipótese a utilização exclusiva por seu mantenedor. Parágrafo 2º. O parque poderá utilizar parte do passeio público, quando o mesmo possuir largura superior a 1,80 m, devendo, no entanto, reservar uma faixa livre destinada ao trânsito de pedestre de, no mínimo, 1,60 m. Capítulo 2º. Do procedimento. Seção 1. Dos proponentes. Artigo 3º. A instalação, manutenção e remoção do parque dar-se por iniciativa da administração municipal ou por requerimento de pessoas físicas ou jurídicas interessadas ou em parceria entre elas. Parágrafo 1º. A instalação de parques precedida necessariamente de autorização da administração municipal obedecerá aos requisitos técnicos e na legislação aplicável, devendo ser objeto de edital que lhe dê publicidade na forma do parágrafo 1º do artigo 5º e seguintes dessa lei. Parágrafo 2º. O modelo utilizado e as medidas para a construção do parque são os constantes do anexo 1. Parágrafo 3º. Os bancos, cadeiras e mesas alocados no parque deverão ser construídos com materiais de ferro ou madeira. Seção 2. Do pedido do projeto. Artigo 4º. O pedido de instalação e manutenção de parques deverá ser instruído com: primeiro, se pessoa jurídica, cópia do comprovante de regularidade no cadastro imobiliário municipal. Segundo, planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo sua dimensão e móveis confrontantes à largura do passeio público existente, a inclinação transversal do passeio, bem como todos os equipamentos imobiliários instalados no passeio nos 20 metros de cada lado do local do parque de proposto. 3. Descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados, conforme previsto no artigo 2º desta lei. 4. Descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação, manutenção e retirada do parque previsto nesta lei e na legislação aplicável. Parágrafo 1º. O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas, bem como os seguintes requisitos. Primeiro, dimensões. A.
A largura não poderá ocupar espaço superior a 2,20 m, a partir do alinhamento das guias. B. O comprimento se limitará até atestado do imóvel requerente, a critério do poder discricionário da administração municipal. C. O requerente poderá instalar parking na atestado do imóvel vizinho, desde que devidamente autorizado pelo proprietário ou possuidor. D. O parking na sua lateral que faceia com a guia deverá se apoiar sobre esta em, no mínimo, 10 centímetros. 2. A instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12 centímetros, ou provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela instalação do parking. 3. A instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de veículos. 4. O parking somente poderá ser instalado na via pública com limite de velocidade de até 50 km/h e com até 8 inteiros e 33 centésimos% de inclinação longitudinal. 5. O parking deverá ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio público. 6. O parking deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos. 7. As condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas. 8. Remoções de interferências poderão ser aceitas e indicações ficando a cargo do responsável pela manutenção, instalação e retirada do parque, todos os custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações necessárias. Parágrafo 2º. O parque não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, bem como à frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoa com deficiente, pontos de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de pedestre, nem poderá acarretar a supressão de vagas especiais de estacionamento. Seção 3. Da análise e da aprovação. Artigo 5º. Caberá aos órgãos técnicos da Prefeitura averiguar o atendimento ao interesse público, a conveniência do pedido, bem como o atendimento a todos os requisitos estabelecidos nesta lei e na legislação aplicável. Parágrafo 1º. No prazo máximo 15 dias úteis contados do recebimento do pedido, a Prefeitura publicará edital destinado a dar conhecimento público do pedido, contendo o nome do proponente e o local da implantação, a ser publicado no Jornal Oficial de Brotas. Parágrafo 2º. O proponente deverá fixá-lo no local em que se pretende a instalação do parque. Parágrafo 3º. Será aberto o prazo de 10 dias úteis, contados da data da referida publicação, para eventuais manifestações de contrariedade em relação à instalação. Parágrafo 4º. Para a instalação de parques em cada quarteirão, poderá ser utilizado até 20% de sua testada, considerando a metragem de ambas as guias. Parágrafo 5º. Havendo mais interessados que o número máximo de parques permitidos, o critério de escolha do projeto será sorteio público. Artigo 6º. Inspirado o prazo de que trata o parágrafo 3º do artigo 5º desta lei, a Prefeitura apreciará eventuais manifestações recebidas e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante decisão fundamentada do Prefeito. Parágrafo único. Eventuais objeções à instalação serão avaliadas pelos órgãos técnicos da Prefeitura, que poderão consultar conselhos municipais ou outro órgão ou entidades público-privada, no âmbito de suas respectivas atribuições. Artigo 7º. Cumpridos todos os requisitos previstos nesta lei, e na hipótese da decisão favorável à instalação, a Prefeitura convocará o interessado para assinar o termo de cooperação para instalação, manutenção e remoção do parque. Parágrafo 1º. O cooperante ficará autorizado, após a assinatura do termo de cooperação, a instalar o equipamento no prazo de 120 dias, sob a pena de cancelamento da autorização. Parágrafo 2º. O termo de cooperação terá prazo inicial 3 anos, podendo ser renovado atualmente a critério da administração pública, ressalvado interesse público. Capítulo 3º. Das obrigações do mantenedor. Artigo 8º. O proponente e mantenedor do parque será o único responsável pela realização do serviço descrito no respectivo termo de cooperação, bem como por quaisquer danos eventualmente causados. Parágrafo único. Os custos financeiros referentes à instalação
manutenção e remoção do parque serão de responsabilidade exclusiva do mantenedor. Artigo 9º. O proponente e mantenedor do parque deve instalar em local visível, junto ao acesso do mesmo, uma placa com dimensão mínima de 20 centímetros por 30 centímetros para exposição da seguinte mensagem indicativa: este é um espaço público acessível a todos. É vedado em qualquer hipótese sua utilização exclusiva, inclusive por seu mantenedor. Artigo 10º. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da Prefeitura, obras na via ou implantação de desvio de tráfego, restrição total ou parcial do estacionamento, no lado da via, implantação da fase exclusiva, de ônibus, realização de desfiles cívicos, culturais ou turísticos, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público, o mantenedor será notificado pela Prefeitura e será responsável pela remoção do equipamento em até 72 horas, com a restauração do logradouro público ao seu estado original. Artigo 11, 11º. Em caso de descumprimento do termo de cooperação, o cooperante será notificado para no prazo de 5 dias úteis, comprovar a regularização do serviço sob pena de rescisão. Artigo 12º. A rescisão do termo de cooperação poderá ser determinada por ato unilateral do prefeito, devidamente justificado, em razão de inobservância das condições de manutenção prevista no termo de cooperação ou presentes qualquer outras razões de interesse público. Artigo 13º. O abandono, desistência ou descumprimento do termo de cooperação não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logradouro público de seu estado original. Artigo 14º. Se as obras e serviços para remoção não forem realizados no prazo de até 5 dias, a Prefeitura Municipal, desde que julgue necessário, poderá executá-los, cobrando dos proprietários ou dos responsáveis omissos todas as despesas realizadas, acrescidas de 20% sobre os custos apropriados, a título de administração, tudo numa única parcela, incluindo-se a cobrança das infrações previstas no artigo 19. Artigo 15º. A remoção do parque não gera qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização ao mantenedor. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 16. No interior, 16º, no interior do parque, no passeio público e na via pública, fica proibida a instalação de equipamentos de som, bem como a execução de música ao vivo ou por qualquer meio. Parágrafo único. Inclui-se na proibição colocação caixas ou alto-falantes, mesmo que instalados no interior dos estabelecimentos, apontados para a via ou logradouro público. Artigo 17. É proibida a instalação e colocação de barracas, bancas, placas, mercadorias e quaisquer suportes ou aparadores para fins comerciais ou institucionais nos parques. Artigo 18º. É proibido expor ou colocar para reserva de vagas de estacionamento ou para quaisquer fins, cones, cavaletes, materiais ou objetos dos leitos carroçáveis das vias públicas do município. Artigo 19º. As infrações das disposições da presente lei sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penalidades. Primeiro, instalação de parques sem a devida autorização, multa diária de R$1.000, até devida regularização ou remoção. Segundo, instalação de parques fora das especificações, multa diária de R$500, até a devida regularização ou remoção. Terceiro, para fins do artigo 16, a advertência na primeira infração com notificação para suspensão imediata. B, multa de R$600, caso o infrator não atenda a notificação para suspensão imediata e para cada residência. Quarto, para fins dos artigos 17 e 18. A, advertência na primeira infração com notificação para retirada imediata. B, multa diária de R$600, caso o infrator não proceda a retirada imediata e para cada residência. Quinto, não cumprir as determinações da Prefeitura nos prazos estabelecidos, multa diária de R$1.000, sendo cobrada enquanto perdurar a irregularidade. Sexto, demais infrações a esta lei, multa diária de R$1.000. Parágrafo único. Sobre os valores das multas previstas nesse artigo, aplicam-se integralmente as disposições dos artigos 343 e seguintes do Código Tributário Municipal,
a Lei Complementar número 0001/2003. Artigo 20º. Aos recursos interpostos por conta das apenações previstas na presente lei, aplicam-se subsidiariamente as disposições do artigo 335 e seguintes do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 001/2003. Artigo 21º. Os casos omissos serão regulamentados por decreto, expedidos pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 22º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Justiça e Redação, 16 de março de 2015. No diz-lei Eduardo Esteves, presidente, Cláudio Gonçalves, secretário, e Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Um projeto longo e cansativo, mas a leitura é obrigatória, né? Como nós vamos votar em primeira, não tem como não realizar a leitura, tá? Vou dar uma satisfação, porque é complicado. Então eu coloco o projeto em discussão, né, com a emenda já aprovada. Senhor presidente? Pois não. Ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de número 030/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, requerimento número 030/2015, Carlos Alberto Federici, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Brotas, regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, combinado com o artigo 176, requer vista pelo prazo de 10 dias do projeto de lei número 002/2015, de autoria do Executivo Municipal, a fim de que possam ser esclarecidas as dúvidas existentes do referido projeto. Nesse termos, referimento, Brotas, 16 de março de 2015, Carlos Alberto Federici. Eles concordam com o requerimento? Senhor presidente? Pois não. Enquanto o Macalé fazia a leitura do projeto, hoje à tarde, tanto eu como o Valdir já nos debruçamos em cima do projeto. Aí me veio à cabeça o seguinte, que vem a calhar com o pedido de vista do vereador. Eu acho o projeto bastante interessante. É lógico que vai dar um pouco de dor de cabeça, mas não tem como fazer omelete se não quebrar os ovos. Mas o que está me preocupando, que tem orientação jurídica, que todo projeto que mexe muito com a vida do cidadão, o ir e vir, ele deveria ter uma audiência pública. Então eu entendo, até a título de sugestão, que a comissão de obras, nesse intervalo, faça uma audiência pública, traga um representante da prefeitura, que está bem por dentro desse assunto, convida principalmente a essa área central, onde vai ter mais a instalação desses projetos. Por quê? Porque senão lá na frente poderá ser questionada a constitucionalidade do projeto, porque não houve audiência pública. Isso só me veio agora, não veio antes, por isso que eu estou levantando a questão. Ok, então. Então fica aprovado o requerimento. Senhor presidente? Pois não. A respeito do requerimento, já antecipo, né, que tem que ser aprovado, porque essa preocupação que os vereadores têm para poder discutir um pouquinho mais o projeto, que vocês viram, é longo. E eu também, a primeira vez, não nego vocês, que ouvi nessa casa, né, a palavra parklet, eu não sabia o que era. E no primeiro momento, em conversa verbal, eu não tinha conhecimento exatamente do que era, e me preocupei bastante, porque a cidade de Brotas, em termos de respeito ao pedestre, ela tem um espaço muito pequeno. E continua acontecendo em Brotas, algumas casas aí que colocam mesas, no caso, onde quer passar do pedestre, e isso tinha que ser normatizado. Então, posteriormente, eu li o projeto, para tirar as minhas dúvidas, todo ele é longo, mas o que é mais importante, eu queria adiantar aqui, porque nós vamos ter um tempo ainda maior para poder estudá-lo, alguma coisa a respeito que me deixa bastante atenção e que me deixa mais tranquilo, é a respeito, que logicamente não foi lido aqui, vou ler uma partezinha do ofício que nós recebemos do senhor prefeito. E o que me acho, que logicamente que vai de encontro àquilo que eu penso que tem que ser feito na cidade de Brotas. É o ofício que veio junto com o projeto, né, do prefeito. É o ofício do dia 14 de janeiro de 2015.
O intuito do presente projeto é potencializar medidas que possam aumentar o espaço público para as pessoas na cidade, tornando ruas mais humanas e amigáveis por meio da conversão de espaços utilizados de estacionamento de automóveis, em uma pequena e importante área de conveniência, de lazer e de recreação, a qual possa, inclusive, fortalecer o comércio local. E mais à frente também, a ocupação dos parklets em vagas de estacionamento de veículos se justifica por uma série de motivos. Privilégio a pessoas, em primeiro lugar. A promoção de convivência criando um espaço urbano de permanência, as pessoas têm a chance de interagir com outras e com a própria cidade. Aumento de áreas verdes, pois pode ter plantas e pequenas árvores trazendo mais verde no meio urbano. Incentiva o transporte não motorizado. Ele é removível e, se por acaso aquele espaço precisar ser utilizado para vagas novamente ou qualquer outra coisa, o parklet pode ser removido. Eu estou citando isso aqui porque não está no projeto, e a gente leu o projeto, e ele é longo, como vocês já salientaram aqui, e também vejo a importância do vereador Modesto e do Valdir também, do Fred que fez o requerimento, para ter um tempinho realmente maior para estudá-lo. De princípio eu vejo que vai atender principalmente o pedestre, porque era uma coisa que em Brotas não estava acontecendo. Muitas pessoas me reclamavam, então tem que normatizar isso. É lógico, algumas cidades que eu conheço, vou dar exemplo aqui que eu passo muito em Poços de Caldas, mas lá a calçada chamada do pedestre, ela larga. Então ali você pode colocar, no caso, a mesa que não atrapalha o pedestre. No caso aqui em Brotas, o que me preocupava é isso. Mas nesse caso, ela vai entrar no espaço do automóvel. Então eu vejo com bons olhos, mas vamos estudar um pouquinho mais essa semana para que a gente possa votar com mais tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Então está aprovado o requerimento, vereador, por 10 vezes para o senhor ter um estudo mais profundo, né? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 029/2015, de autoria do Executivo Municipal, a qual dispõe sobre a abertura de crédito de R$ 23.054,52 para a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas. Projeto de Lei do Executivo 029/2015, de 5 de março de 2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa será a seguinte classificação: Prefeitura Municipal, Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, Diretoria Financeira, manutenção do setor de controle de recursos e bens municipais, contribuição à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Brotas, R$ 23.057,52. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são provenientes da anulação parcial da seguinte dotação: Diretoria Financeira, obras, serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 23.054,52. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo Municipal número 029/2015 por 9 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo de número 005/2015.
Eu vou indo. Eu vou indo. Se enroscar, ficar rouco, aí você vai. Projeto de lei legislativo. Eu acho que só com a leitura de que ele é um projeto de lei do legislativo, de autoria do nobre vereador, o primeiro secretário, o Claudinho, ele estabelece medidas de proteção aos animais do município, da Estância Turística de Brotas e de outras providências. Tudo isso vai ser fixado também. Todos os vereadores têm pleno conhecimento. Eu acho que essa matéria, eu quero falar sobre ela daqui a pouco, a hora que ela entrar em discussão, mas eu acho que nós poderíamos já colocar em discussão em seguida, mesmo porque todos os vereadores têm ciência. E eu acho que é extremamente importante e dispensado, inclusive, a da leitura. Se assim os pares entenderem, senhor presidente. Já de lei do Legislativo número 005, de 26 de fevereiro de 2015, estabelece medidas de proteção aos animais no município da Estância Turística de Brotas e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam previstos e faz-se a cumprir os direitos dos animais contidos na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, programado pela Unesco, em sessão realizada na cidade de Bruxelas, em 17 de janeiro de 1978, bem como os contidos em leis, decretos federais e estaduais em vigor, que estabeleçam medidas de proteção aos animais que não estejam contemplados nesta lei, ou que assegurem medidas protetivas mais abrangentes. Artigo 2º. Entende-se por animais todo ser vivo pertencente ao reino animal, executando-se Homo sapiens, abrangendo, primeiro, fauna urbana não domiciliada, felinos, caninos, equinos, pombos, pássaros e aves. Segundo, animais domésticos e domiciliados, de estimação ou companhia, bem como aqueles comercializados legalmente em estabelecimentos afins. Terceiro, fauna nativa. Quarto, fauna exótica. 5. Grandes e pequenos primatas, anfíbios e répteis. Sexto, pássaros migratórios. 7. Animais que componham plantéis, particulares constituídos de quaisquer espécies para quaisquer finalidades. Artigo 3º. Aquele que em lugar público ou privado aplicar ou aplicar maus tratos dos animais incorrerá na pena de multa e apreensão do animal. Parágrafo único. A pena dependerá da gravidade do delito, a juízo da autoridade responsável. Artigo 4º. Consideram-se maus tratos. Primeiro, praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal. Segundo, manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou descanso, ou os privarem de ar ou luz. Terceiro, obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes possam exigir, senão com castigo. Quarto, a castração de animais domésticos, bem como qualquer tipo de cirurgia, praticada mesmo que em benefício do animal, e também a eutanásia, e quando necessária com execução, exceção, se tais procedimentos forem realizados por médico veterinário. Quinto, abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de administrar-lhe tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. Sexto, provocar morte por envenenamento ou por meio cruel. Sétimo, não dar morte rápida, livre de sofrimento prolongado, a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou não. Oitavo, abater para consumo ou fazer trabalhar os animais em período de adiantada gestação. Nono, atrelar no mesmo veículo instrumento agrícola ou industrial, bovinos com suínos, com moares ou com asininos, sendo somente permitido o trabalho em conjunto a animais da mesma espécie e mesmo porte. Décimo, atrelar animais a veículos sem os apetrechos indispensáveis, como balancins, ganchos
e lanças ou com arreios incompletos. 11º, utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, sendo que esse último caso somente se aplica à localidade com ruas calçadas. 12º, açoitar, golpear ou castigar com instrumentos ou não um animal caído sobre o veículo ou com ele, devendo o condutor desprendê-lo para o mesmo levantar-se. 13º, descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas, cujo uso é obrigatório. 14º, deixar de revestir com couro o material com idêntica qualidade de proteção às correntes atreladas aos animais de arreio. 15º, preencher animais atrás dos veículos em movimento ou atados às caudas de outros. 16º, fazer viajar um animal a pé, de forma extenuada, sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de 6 horas continuadas sem água, alimento e descanso. 17º, conservar animais embarcados por mais de 12 horas sem água e alimento, devendo as empresas de transporte suprir essas necessidades. 18º, conduzir animais por qualquer meio de locomoção colocados de cabeça para baixo, pés atados ou qualquer outro modo que lhes produza sofrimento. 19º, transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho, número de cabeças e sem que o meio de condução em que estão encerrados estejam protegidos por uma rede metálica ou idêntica, que impeça a saída de qualquer membro do animal. 20º, encerrar um curral ou outros lugares, animais em número tal que não lhes seja possível moverem-se livremente ou deixá-los sem água ou alimento por mais de 12 horas. 21º, deixar sem ordenar as vacas por mais de 24 horas, quando utilizadas na exploração de leite. 22º, ter animal cerrado juntamente com outros que os aterrorizem ou molestem. 23º, ter animais destinados à venda em locais que não reúnam as condições de higiene em comunidades relativas. 24º, expor nos mercados e outros locais de venda por mais de 12 horas, aves e outros animais em gaiolas, sem que se faça nelas a devida limpeza e renovação de água e alimento, e também deixá-los em exposição em locais em calor excessivo. 25º, despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação dos outros. 24º, 26º, golpear, ferir ou mutilar voluntariamente órgão ou tecido dor animal ou aplicar castigos violentos, como bater na cabeça, baixo, ventre, pernas e mãos. 27º, ministrar ensino a animais com maus tratos físico ou psicológico. 28º, realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente, touradas e simulacros de touradas mesmo em lugar privado. 24º, transportar, negociar ou caçar em qualquer época do ano aves insetívoras, pássaros, canoros, beija-flores e outras aves, bem como mantê-las em cativeiro. Artigo 5º, fica proibido no município de Brotas a entrada de circos e similares que tenham em seus espetáculos o uso de animais de qualquer espécie para promover o divertimento do homem, contrariando seu direito à liberdade. Artigo 6º, os proprietários que deixarem animais agressivos soltos nas ruas ou logradouros serão punidos com pena de multa e apreensão em caso de não atendimento ao recolhimento imediato. Artigo 7º, será obrigatório o uso de guia e focinheira para passeios quando o animal for feroz, ameaçar a integridade física das pessoas e outros animais. Artigo 8º, só será permitida a tração animal de veículo ou instrumentos agrícolas e industriais por indivíduos das espécies equina, bovina, moar e asinina. Artigo 9º, nos veículos de 2 rodas de tração animal é obrigatório o uso de escora ou suporte fixado por dobradiça, tanto na parte dianteira como na parte traseira, de forma a evitar que o peso da carga recaia sobre o animal quando o veículo estiver parado. Artigo 10º, fica proibido amarrar animais em poste, árvores, grades ou deixá-los sobre calçado, de forma que impeça a passagem de pedestres.
Artigo 10º. Fica proibido amarrar animais em posse, árvores, gado ou deixar sobre calçados de forma que impeçam a passagem de pedestre. Parágrafo único. Fica proibida a permanência de animais soltos ou amarrados em terrenos baldios, sem que esses possuam condições de alojamento, tais como água, alimento, sombra e muro. Artigo 11º. Não será permitido nas vias públicas ou passeios a permanência de animais que não estiverem devidamente contidos. Parágrafo único. Os animais deverão ser sempre conduzidos por pessoa maior de idade ou responsável. Artigo 12º. Os animais encontrados nos julgadouros públicos, não devidamente contidos, estarão sujeitos à apreensão por parte da Prefeitura Municipal, nem mesmo que nem apresente seu proprietário. Artigo 13º. Os animais apreendidos ficarão sob custódia da Prefeitura Municipal em local apropriado para a posterior destinação dos mesmos. Parágrafo 1º. Caberá à Prefeitura Municipal a liberação de animais apreendidos, mediante o pagamento de uma taxa de apreensão e remoção, desde que sejam resgatados no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da apreensão. Parágrafo 2º. Excedido esse prazo, será cobrada a taxa extra de 5% diária para a manutenção desses animais. Artigo 14º. A autoridade que tomar conhecimento de qualquer infração desta lei deverá adotar as medidas cabíveis sob pena de omissão. Artigo 15º. São passíveis de multa, cassação de alvará ou estabelecimentos comerciais que praticarem maus tratos aos animais. 16º. Em caso de residência ou quando os maltratos venham a determinar a morte do animal, mutilação de órgãos ou membros, a pena de multa será aplicada em dobro, sem prejuízo do procedimento criminal. Artigo 17º. As autoridades municipais prestarão aos membros das sociedades protetoras de animais a cooperação necessária para fazer cumprir a presente lei, bem como sua interseção junto aos demais órgãos federais e estaduais. Artigo 18º. Em caso de infração aos dispositivos desta lei, serão aplicadas as seguintes sanções. Primeiro, advertência por escrito da autoridade competente, esclarecendo que, em caso de reincidência, o infrator estará sujeito à pena de multa. Segundo, na segunda infração, multa pecuniária no valor de 115 UFESP. Terceiro, em caso de reincidência, o valor da multa duplicar-se-á sucessivamente, respeitados os limites impostos nos artigos específicos desta lei que nos prevejam. Quarto, das penalidades aplicadas pela infração dos dispositivos dessa lei, será assegurado o direito de ampla defesa e ao contraditório. Artigo 19. 19. A fiscalização e cumprimento da presente lei fica a cargo do pelotão ambiental, criado pelo decreto número 2.800, de 15 de fevereiro de 2007, nos termos do artigo 2º do referido diploma legal, bem como dos agentes designados pela municipalidade. Artigo 20º. O Poder Executivo regulamentará procedimentos que entenda necessários à execução da presente lei. Artigo 21º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações constantes do orçamento vigente, suplementadas e, se necessário. Artigo 22º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente da Lei Municipal número 2.460, de 5 de julho de 2011, plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de fevereiro de 2015. Senhor Presidente, pela ordem... Mas espera um pouquinho, deixa eu colocar em discussão. Não é discussão o projeto, é a questão que foi levantada pela ordem e pelo regimento interno. Eu acho que houve um equívoco por parte da assessoria jurídica, porque o artigo 119, ele diz o seguinte, no parágrafo 2º, o secretário, primeiro secretário, procederá à leitura das matérias que devam ser discutidas e votadas, podendo a leitura ser dispensada a requerimento de qualquer vereador aprovado pelo plenário. Então, caberia a colocação do vereador Valdir ser colocado em plenário e estaria dispensado regularmente. Mesmo porque a publicidade, como o projeto está na internet, está mais do que publicado, né, para todos, para aqueles que quiserem tomar conhecimento. E, posteriormente de aprovado, também será publicado pelo jornal local. Então, caberia sim a dispensa da leitura. Mas como o Macalé brigou comigo, então você fez bem feito para você ler. Sim, eu acho que nós estamos cumprindo o regimento interno, né, senhor presidente? Mas para mim, nós estamos aqui para trabalhar, não tem problema. Vamos ler, né? Então vamos lá, então. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo...
Senhor presidente, antes eu gostaria... Na verdade, eu gostaria também da presença do vereador Valdir, né? Está chegando, e porque ele até ia aguardar para que deixar para discussão. Mas o mais importante nesse projeto, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o vereador Macalé pela apresentação desse projeto. E gostaria de também cientificar aqui que esse é um projeto já melhorado em relação ao projeto que a vereadora Fernanda Ragazzi já fez aqui nessa casa, e que nós também temos que enaltecê-la. Mas como vereador, e agora muito mais como ser humano, eu fico preocupado, ouvindo tudo isso aí, que vocês até ficaram aqui meio indispostos, as pessoas que estão ali fora, também já, aí quando falam que a reunião, sessão de Câmara, às vezes acaba sendo chata. Vamos tentar analisar um pouquinho, gente. Há no mínimo 60 anos atrás, estou citando e vou deixar bem claro aqui porque eu estou falando isso aqui. A importância da chamada educação. E eu não estou falando aqui de educação de escola, que é mais a instrução. A educação que vem de casa. E até eu estou me emocionando, que, puxa vida, minha mãe já falava a respeito disso, do respeito aos animais. Que país que é esse que precisa fazer esse tipo de lei para que possa respeitar os animais? Que país é esse que precisa a todo momento estar fazendo uma nova lei porque não se cumpre o básico necessário? Então, puxa vida, né? Até saí, falei, eu tenho vergonha de ser vereador. O dia que me convidaram para ser vereador, e o que eu falei que eu não queria, e acabei assumindo essa responsabilidade, chega no momento, né? E por isso que eu estou elogiando, né, no projeto, mas ao mesmo tempo, a necessidade de fazer coisa... Isso é básico de educação, gente. Eu vejo as pessoas que estão aqui, lógico, as pessoas, no caso o Maurício, né, que é o presidente, nós já comentamos a respeito diversas vezes, nós vimos na internet, hoje eu tive a oportunidade de verificar, você deve ter visto também, comprovado cientificamente, está com um cachorro, que ele reconhece quando a pessoa ri e quando fica sério. Então esse respeito que nós temos que ter, né, não só pelo ser humano, pelos animais, isso é questão de educação, gente. Não deveria ser necessário fazer leis. E aqui estamos nós discutindo, né, lendo um projeto longo para poder votar uma lei que é uma questão que cada um de nós deveríamos ter isso de berço, respeitar os animais. Então, diante com antecedência, já logicamente que está aprovado o projeto do meu voto, mas fica aqui a minha indignação nessa situação que nós estamos atravessando. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas, lógico, temos que elogiar a autoria do vereador Macalé, e como ele é o autor da lei, nós seremos favoráveis com certeza. O que me preocupa é o cumprimento dessa lei. Porque a vereadora Fernanda fez essa lei anteriormente e nunca foi aplicada. Nunca foi aplicada. E agora houve uma reformulação da lei, mas teremos que ficar em cima da prefeitura. Eu não me recordo no projeto se tem quem vai fazer a fiscalização do cumprimento dessa lei, a Guarda Municipal? Hein? Pelotão ambiental? Mas a própria Guarda, ela tem poder de polícia municipal, poderá fazer essa fiscalização. Só que tem que haver essa fiscalização, porque até então foi mais um projeto de gaveta. Aprova, enfia na gaveta, esquece. Então é um projeto muito importante, né? Mas tem que haver a fiscalização da prefeitura. E não só depois que houver a denúncia. A prefeitura teria que ter um pessoal na rua para verificar os maus tratos, inclusive, né, a responsabilidade do dono do animal que deixa esse animal solto na rua. Também é uma responsabilidade. Porque é muito fácil a pessoa ter um animal, abre o portão, para o cachorro ir lá fora fazer pipi, fazer cocô, e volta, anda solto e pronto. Aí ele vai lá na porta do meu portão, levanta a perna, enferruja todo o portão da minha casa. Né? Isso é responsabilidade do dono também. Né? Então a gente tem que lembrar disso também, né? E que realmente essa lei que está sendo muito bem definida,
que haja fiscalização. Porque, caso contrário, conforme eu já repeti, é um projeto de gaveta. Presidente, eu queria... Não, Para você, Luiz. Eu sou mais velho. Mais velho, Macalé. Vai falar. Queria parabenizar o nobre colega Macalé por essa iniciativa desse belo projeto, Macalé, que eu sei da sua luta aí com os animais e já vi você aí cuidando dos animaizinhos para ele. Então, Macalé, parabéns a você e já adianto meu voto, já desde já favorável a esse projeto seu. Parabéns, Macalé. Senhor presidente. O senhor tem preferência para o senhor autor. Senhor presidente e nobres vereadores, né? Vou me ater simplesmente ao projeto de lei de número 005/2015, mesmo porque deixo de comentar qualquer coisa acerca do requerimento que fiz ainda há pouco para que Vossa Excelência ouvisse o plenário. Mas uma das preocupações, senhor presidente, senhores vereadores, que sempre tive foi em relação aos animais. Não porque, se lá nós temos pouco, mas nós temos lá o Bob e temos o Mignon, que as nossas filhas têm muita estimação e a gente também, então nós sabemos o valor. E tanto é verdade que apresentei medidas que entendia ser importantes na defesa dos mesmos. Destaco a apresentação da indicação de número 169, em 2013, para que constasse no calendário de eventos sociais do nosso município a caminhada. Inclusive, naquela oportunidade, foi realizada e com muito sucesso e com ampla participação de muitos moradores da nossa cidade. E eu dizia, essa caminhada ela é importante por quê? Porque ela vai fazer com que as famílias se integrem, com que o menino, a criança, ele leve seu cão de estimação, porque ele também gosta de mostrar que o cão dele é bem cuidado. E foi um sucesso, me lembro que fiz uso da tribuna naquela oportunidade. Depois, a indicação de número 103/2014, para que houvesse alteração no orçamento, transferindo o programa de manutenção do sistema de controle de animais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Secretaria Municipal de Saúde, por entender que é uma questão de saúde pública, a fim de que a PAB viesse a receber auxílio para desempenhar seu trabalho. Isso deverá ocorrer esse ano, pode ter certeza que vou estar cobrando essa matéria. Também no ano de 2013, apresentei projeto de decreto legislativo, ele levou o número de 008/2013, que foi aprovado, inclusive, por unanimidade desta Casa de Lei, conferindo à PAB a condição de entidade de utilidade pública municipal. Também tenho conhecimento, já alguns vereadores que me antecederam mencionaram uma lei de autoria da ex-vereadora Fernanda Ragazzi, que versava sobre o assunto. E com a aprovação dessa nova proposta do nobre vereador Claudinho, aqui em cumprimento, ela será revogada a anterior, prevalecendo esta mais abrangente, e vem, portanto, ampliar a proteção dispensada aos animais. E é o que realmente nos interessa. Eu finalizo aqui cumprimentando a todos aqueles que trabalham por esta causa tão nobre, alguns inclusive aqui presentes, né, que fazem o papel, como disse ainda há pouco o professor Sucena, vereador professor Sucena, dizendo que fazem uma tarefa que não teria que ter sido deles. E adianto, senhor presidente e nobres vereadores, o meu voto favorável ao projeto de lei. Era isso para essa oportunidade. Uma parte,
Obrigado, Valdir, pelas palavras. O professor Sucena, professor, obrigado pelo elogio. E bem lembrado, no calor da leitura aqui, eu esqueci, mas temos que lembrar realmente da Fernanda Ragazzi, que ficou incumbido o Maurício, né, de falar com ela, senão eu mesmo iria pessoalmente falar com a Fernanda. O Maurício foi prontamente, de primeira, ela falou, se for para melhorar, não tem problema nenhum. Então, Fernanda, eu só poderia esperar isso de você é minha amiga, você sabe disso. Então, realmente, parabenizar a Fernanda, que foi revogada a lei dela para fazer essa aqui. Mas eu quero dizer que essa lei não é só minha, não, é de todos nós. Né? O professor já falou na tribuna sobre os animais, o Valdir sempre está aí brigando também. Né? As nossas guerreiras estão aqui a posto hoje, obrigado pela presença. Né? Eu só queria finalizar, presidente, com uma frase, que o professor Sucena com certeza, esse ele vai gostar, né? Que foi dita pelo Mahatma Gandhi, né? O professor que é um estudioso do Mahatma Gandhi aí, ele diz assim, senhor presidente, nobres colegas, a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Então, tá aí Mahatma Gandhi, né? Só podia vir dele essas palavras. Desculpa aí, fui um pouco mencionado, porque realmente a gente se preocupa realmente com os animaizinhos, né? A grandeza de uma nação deve ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 005/2015 por 9 votos favoráveis. Nós vamos votar agora o projeto de lei 0809 e 10/2015, que é adequando o PPA, adequando a LDO e também a abertura de créditos no valor de 250 mil, que é em segunda votação. Vocês concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo Municipal. Os projetos aprovados é o 08, 09 e o 10/2015 por 9 votos favoráveis. Agora também nós vamos votar em segunda votação. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura. Nós vamos votar em bloco, que é o projeto 11, 12 e 13, que é adequando a LDO, PPA e também a abertura de crédito no valor de 210 mil para asfaltamento da rua Olinda de Stefani, fase 2. Vocês concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei do Executivo, o 11, 12 e 13/2015 por 9 votos favoráveis. E também vamos votar em segunda votação os projetos de lei 14, 15 e 16, que é adequando o PPA, adequando a LDO e também a abertura de crédito no valor de 634 mil para a construção e cobertura da quadra da Escola Municipal Professora Edna Soares de Moura Barreto. Concordo com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei do Executivo Municipal 014, 015 e 016/2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 028/2015, de autoria dos vereadores Modesto Salviato Filho e Carlos Alberto Frederici. Requerimento número 028/2015. Modesto Salviato Filho e Carlos Alberto Frederici, vereadores à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requerem à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando informar por qual razão não está sendo cumprida a lei municipal número 2.722, de 5 de fevereiro de 2014, que institui o programa Alimentação a Pacientes em Viagem. Justificativa. Tal medida se faz necessária, visto estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme inciso 19 do artigo 32,
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 10 de março de 2015. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 028/2015 por 9 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 029/2015, de autoria do vereador Pedro Valdir Esgordon. Requerimento número 029/2015. Pedro Valdir Esgordon, vereador à Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, em especial o artigo 155, inciso 1, requer o encaminhamento de votos de congratulações à Vila Vicentina de Brotas pelo belíssimo trabalho que vem realizando ao longo desses anos em prol da qualidade de vida dos idosos assistidos por essa entidade, bem como pela realização do 39º leilão beneficente realizado no dia 8 de março do corrente. Essas ações são realizadas por pessoas que as fazem com amor e dedicação, voluntariamente, tão somente com o único objetivo, ajudar ao próximo, e isso que é brilhante. Elas vêm acompanhadas da renúncia de pessoa do quilate daqueles que se dedicam integralmente à melhora da qualidade de vida dos idosos, assistido pela Vila Vicentina de Brotas. Com essa finalidade, os administradores arregaçam as mangas, põem a mão na massa para fazer acontecer. Prova disso é a realização de eventos com o intuito de arrecadar recursos que se reverterão em favor dos assistidos. Não é difícil notar também a preocupação com as instalações físicas, feitas com extremo cuidado, refletindo o zelo com o patrimônio a eles confiado. Por essa razão, estão fadados ao sucesso em tudo que fazem, e o reflexo disso está no prestígio que lhes é dado em tudo o que promovem. Por isso, senhor presidente, propomos à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações à Vila Vicentina de Brotas. Dê-se ciência desta, a Vila Vicentina de Brotas, na pessoa de seu presidente José Carlos de Jesus, extensivo a todos os componentes da diretoria, funcionários e colaboradores, bem como em todos os meios de comunicação de nosso município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 11 de março de 2015. Pedro Valdir Esgordon, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 029/2015 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para uso da palavra na tribuna. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 23 de março, às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.